Não é Zoom, é 3, 2, 1. Estou ao vivo. Eu agi do Espaço Energia Vital. Convido você para entrar na minha casa. Seja muito bem-vindo. E como eu sempre me propus, a gente tem esse projeto de estar aqui toda quinta-feira, das 19h45 às 20h15, falando sobre qualidade de vida, sobre saúde natural, sobre construir saúde, porque eu acredito que saúde é construção, e sobre promover saúde natural. Hoje eu vou falar algumas coisas um pouquinho diferente, porque quando eu vejo, assisto, participo de coisas que para mim são muito impactantes, eu vejo que é um egoísmo muito grande guardar isso só para mim. Então eu quero compartilhar com vocês uma palestra que eu assisti ontem online do Caio Carneiro, que foi uma palestra que o Sebrae de Santa Catarina estava organizando. Achei super legal essa iniciativa deles. E ele veio falar sobre a mentalidade do vendedor campeão. Oi! Mas, gente, eu achei tão fantástico, porque as coisas, os conceitos que ele foi dando se aplica para tudo na nossa vida e você vai entender, e eu acredito que você vai concordar comigo. E aí ele estava falando um pouquinho da gente ter a nossa insatisfação positiva, que é o desejo de querer mais e melhor. Então não é que eu falei outro dia já que eu estava incomodada, inconformada com o meu quintal que estava sujo, mas não é que eu estava brava, eu sou grata por ter um quintal para limpar. E é essa insatisfação que a gente fala, que é estar incomodado de uma forma positiva. E isso se aplica para todas as questões. Isso se aplica para as minhas questões emocionais, para as minhas questões físicas. Então, se você não estiver muito incomodado com o seu colesterol alterado, não vai mudar. Se você não estiver muito incomodado com o seu sono que não tá bom, não vai mudar. Então, é muito importante isso. E o vencedor, né, que ele fala, o vencedor é aquela pessoa que vence a dor. E a dor pode ser física, pode ser emocional. E quando você vence essa dor, vence a dor do seu colesterol tá alto, vence a dor de você estar muito irritado, você é um vencedor. Então eu achei muito legal. E dele falava de alguns elementos das pessoas vencedoras, independente de só do vendedor. E na verdade, que é o que ele também falou ontem, e eu acredito, ele falava, gente, mas independente de você vender, eu posso vender esse batonzinho para você, então eu sou vendedora. Mas se você é dentista, você está vendendo a sua credibilidade. Se você é advogado, você está vendendo a sua competência. Se você é qualquer profissional, você está vendendo. A gente está se vendendo o tempo todo. Você se vendeu quando para o seu parceiro, com quem você está casado ou não, o seu parceiro. A gente se vende o tempo todo. E aí ele falava da fome, mas a vontade de progredir. Eu acho que se aplica isso para a nossa vida, na vida até de construção de saúde. Vontade de eu estar cada vez mais saudável, vontade de eu estar cada vez mais equilibrado, sair da zona de conforto. E daí eu achei muito legal que ele falou assim, ó, ninguém segura quem quer mudar de vida. E em todos os aspectos se aplica. E aí ele estava falando da ambição, que eu acho super saudável a gente ser ambicioso. E ele falava, a gente tem que ser um semeador ambicioso. Porque em relacionamentos, em vendas, a gente está semeando o tempo todo, plantando o tempo todo, na saúde também. Então eu planto hoje comer bem para colher amanhã ter uma boa saúde. E eu faço isso ambiciosamente, que a ambição é uma coisa positiva. E aí ele falava, nunca silencie esse seu apetite. Tenha fome constantemente. E aí olha que frases legais que ele falou. Ele falou assim, o resultado que você não tem se esconde atrás da ambição que você ainda não cultivou.
E, por exemplo, quando a gente fala assim, é importante se movimentar. Assista um documentário na Netflix, Como Viver até os 100 anos, o quanto eles falam ali da importância do movimento. Então, às vezes, o resultado que você não tem de você ter mais disposição, uma boa circulação, estar dormindo bem, acordando bem, é da falta dessa ambição de fazer uma coisa boa para você que você não está fazendo. Tá vendo como se aplica para a nossa vida? E aí eu achei muito legal que eu sempre usei isso, que a gente tem que ser muito ambicioso e que a ambição não é ganância, mas eu achei os termos que ele falou muito perfeitos. Ele falou assim, a ambição é você querer mais de maneira melhor, que é diferente da ganância, que você quer só para você mesmo a qualquer custo. Eu achei fantástico isso. E na vida a gente deve ter essa ambição de ser uma pessoa melhor, de ter mais saúde, de ter mais abundância. Nós fomos feitos para ter abundância. E olha que legal que ele falou, o trabalho é a sua fonte de vida e o emprego é a sua fonte de renda. E ele fala assim, que eu adorei isso, encontre no seu trabalho um ótimo emprego. Então, é a gente observar se aquilo que a gente faz por muito tempo da nossa vida, que a gente fica 8 horas trabalhando, se é algo que te traz satisfação. Eu tenho a alegria e o privilégio de amar o que eu faço. Então, eu tenho esse meu emprego, que é uma fonte de renda, mas o meu trabalho, que é uma fonte de vida para mim. E aí ele estava falando de um estudo de Harvard, que foi feito para a questão de contratação de pessoas, e que ele falou que os 2 maiores atributos que eles perceberam que é o que mais gera um resultado é a proatividade e o otimismo. E olha como a proatividade e o otimismo se aplica para todas as questões da nossa vida e tem a ver. Que ele falou, e é o conjunto das duas, porque tudo na vida vai dar errado, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo. Mas o negócio é a gente ter a resiliência para quando eu derrapar na curva, eu saber voltar. Então eu sei, por exemplo, que para mim não é bom comer pizza todo dia, mas o dia que eu comer tudo bem, eu vou voltar. Então isso não deixa de ser também uma proatividade. E aí é a gente pensar como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer melhor diante das derrapadas da vida, como eu posso fazer melhor diante das questões, dos desafios da vida. E daí ele fala muito da gente ter autonomia, que eu adoro, que eu busco isso e ensinar isso para as pessoas, autonomia com os óleos essenciais, com a terapia floral, com suplementação, passar para as pessoas. Eu achei fantástico. Ele falou, pare de ser empurrado pelos outros, desenvolva as habilidades do teu sonho. Eu achei muito fantástico. Ele falou, quando você tem que empurrar os outros, sabe aquele cara que tem que ir lá e no pratinho, ficar lá equilibrando vários pratinhos? E dele falava, pior do que você ser a pessoa que gira o pratinho, é você ser o pratinho. Então não seja o pratinho, não seja aquela pessoa que os outros têm que falar o que você fazer, aprenda. Vocês, quem já está aqui há mais tempo, sabe o quanto eu falo, tem autonomia, aprende a usar o óleo essencial, aprende a fazer a sua automassagem, aprende a fazer o seu skincare, e isso eu acho muito importante. E aí ele fala que descasadas essas 2 características é uma falsa virtude, não gera resultado. Então eu preciso ter a parte da autonomia e o otimismo caminhando juntos. E ele falava, o otimismo sem a pegada, ele fala assim, não existe nada mais perigoso do que um idiota altamente motivado, que foi de uma frase que ele viu num livro. E eu preciso ter o otimismo
mas eu preciso fazer também. Então não é só assim, eu tenho fé no futuro, mas eu não vou fazer nada, eu não vou tomar atitudes, eu não vou fazer escolhas. Eu tenho fé, por exemplo, que o meu colesterol vai baixar, mas eu continuo comendo igual, eu continuo sem fazer atividade física igual, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Isso não vai mudar. Então, ele fala, você tem que ter a congruência braço-boca. Aquilo que você fala é a mesma coisa que você faz. Isso é muito importante. Então, ele falava que na vida a gente tem a possibilidade de ou aumentar a nossa capacidade e a nossa capacitação, ou a gente diminuir os nossos sonhos. E ele sempre falava, tenta não escolher a segunda opção. E ele falou, achei muito legal, não apequene os seus sonhos, aumente as suas capacidades. E daí, assim como ele falava que a pessoa só ter a fé, só ter o otimismo sem a ação, você ter o otimismo sem a proatividade, ele falava, você vai se tornar um alienado, você vai para alienação. Então, sabe aquela história que a pessoa fala assim, eu tô esperando o sinal me dar o universo, é quando Deus quiser, mas Deus tá querendo, meu filho. E se você não tomar atitude, não vai dar certo. Então, aí eu já vi gente falar assim, tudo tem seu tempo, mas a pessoa tá ali de braço cruzado, esse tempo não vai chegar nunca. E daí ele fala, qualquer coisa que a pior coisa que você pode dar a um problema é tempo. E dele falava, é igual você dar comida para um leão. Todo dia eu vou lá e dou comida para o leão, ele vai crescer. Então, se você detectou um problema, você tem que agir, você tem que tomar ação para resolver esse problema. E aí ele falava, querer reflete no fazer. Quem quer muito, age. E nós precisamos agir. E isso, de novo, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde de relacionamentos, tudo na vida. Eu preciso fazer, eu preciso querer, eu preciso acreditar, mas eu preciso tomar as ações, tá? E aí ele falava sempre, resgate essa sua fome. E daí ele falou da parte da confiança, que ele falou da etimologia da palavra confiança, que vem do confidere, e o fidere é fé, mas o com, ele é um adjetivo de intensidade. Então é assim, é você ter fé, você ir com fé, mas você vai com fé, tem uma ação. Se a gente não tiver ação, não adianta só ter fé. Então, quando você fala vai com fé, tem a proatividade, com fé é o otimismo, tá? E aí, daí ele falava, eu achei muito legal isso, ele falou assim, vamos esperar as badaladas, enquanto isso vou beber o meu suco. Eu achei muito legal que ele falou assim, dê uma nota de 0 a 10 para o seu otimismo e dê uma nota de 0 a 10 para a sua proatividade. E sendo muito sincero, a gente dando essa nota, a gente vai ter uma perspectiva do nosso futuro e da nossa capacidade. Então, e ele até falava, peça inclusive para as pessoas que você convive, que você mais convive, para te darem essa nota. Pede 3 pessoas e tira a média, para ver como as pessoas enxergam a sua proatividade e o seu otimismo também. E aí, ele falava, não adianta você acreditar no futuro e não acreditar em você. Não adianta você acreditar em você e não acreditar nas pessoas que estão no seu entorno. Então, da importância da gente cuidar do nosso entorno também. E aí, ele falava, tem uma crença inabalável no processo da vida, nas coisas. Ele falava muito em relação a vendas para o produto, mas tem uma crença inabalável. E, de novo, dê uma nota de 0 a 10 para a sua iniciativa. E aí eu achei muito legal isso aqui que ele falou, né? Que a gente fala da importância das perguntas e às vezes eu falo para a gente tentar mais ver, ao invés do porquê, a gente perguntar para quê, quando as coisas acontecem na nossa vida. E aí ele falou, na vida é importante saber para quem perguntar
não somente fazer as perguntas. Que ele falou, se você faz a pergunta certa para a pessoa errada, vai acontecer uma catástrofe. Mas se você faz, às vezes, a pergunta errada para a pessoa certa, ela vai corrigir essa pergunta e vai, inclusive, te devolver a pergunta para você ter a pergunta certa. E cai de novo na questão que a gente fala da ambiência, das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, ele fala muito das técnicas de vendas, né? Que ele fala que a venda é uma habilidade e ele não é um dom. E isso eu não vou abordar aqui muito sobre as vendas, mas ele fala da gente desenvolver habilidades, e isso eu trago para a nossa vida, da gente desenvolver a habilidade de aprender a fazer o nosso roll-on de aromaterapia, aprender a fazer o nosso desodorante, tudo isso é uma habilidade. Então, quando eu converso com as pessoas, elas falam, nossa, Gi, eu não vou saber fazer a rotina de óleos do jeito que você está fazendo. Eu dou um exemplo, eu peço para ela assim, fala uma coisa que você faz bem. Tem gente que fala para mim, eu faço bem um bolo, eu costuro bem, eu pinto bem um quadro, eu lavo bem uma louça. Essa coisa que você faz bem, você já nasceu fazendo bem assim? E todo mundo responde, é claro que não. No começo, no primeiro bolo que eu fui fazer, demorou, deu errado, batumou, ficou horrível. Hoje eu faço muito bem. E tudo na vida, gente, é assim. Então, é a prática que nos leva à excelência. É a prática de você promover saúde que vai levar à excelência de você estar com boa saúde. E eu achei fantástico que ele falou da importância da gestão das emoções. Porque ele falava, todo mundo tem altos e baixos na vida. E aí ele falou que uma coisa que ele aprendeu com a mãe dele, ele falava, quando ele fazia uma coisa que dava super certo, a mãe dele falava, isso aí, filho, bate no peito, se parabeniza, porque foi você. Mas aí, quando a coisa acontecia e dava errado, ela falava, filho, vem cá, dá um tapinha nas costas, mas olha no espelho, porque foi você. E ele falava, se deu certo ou se deu errado, a culpa é sempre minha. E aí, ele fala uma frase que se a culpa está em mim, a solução também está em mim. Essa é a autorresponsabilidade. E é essa autorresponsabilidade que a gente tem que ter para a nossa saúde. Eu não vou gerenciar, eu vou gerenciar as minhas emoções, mas eu não vou terceirizar as minhas emoções. Eu não vou terceirizar a minha vida. Se você está insatisfeito com as coisas que estão acontecendo hoje, pode mudar, mas você precisa trazer isso para você, que é a autorresponsabilidade. E daí eu achei super legal que ele falou, ó, se eu jogo a culpa para fora de mim, né? Deu errado, mas a culpa não foi minha. Você também jogou a possibilidade da resolução para fora de você. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade o tempo todo. Deu errado, assume que foi você. A importância da autorresponsabilidade. E aí ele fala uma frase de Napoleão Hill que é: todo problema carrega consigo a bênção equivalente a esse problema ou maior. Significa que tudo tem solução. E quanto mais a gente está equilibrado, quanto mais a gente está centrado, mais fácil fica da gente enxergar as soluções para isso. Então ele fala que um elemento das pessoas campeãs, ali ele falou muito de vendedor, mas o elemento de pessoas que estão bem é a gestão das emoções, é a gente trabalhar a nossa resiliência, porque nós somos um ser emocional. E aí ele fala da potência do agir, da gente fazer tudo com potência, com vontade, e é saber que é de não em não que a gente chega a um sim. Tanto que ele falava assim, tudo tem um equilíbrio e todo mundo tem altos e baixos. Eu já fiz a analogia de quando a gente vai no hospital que tem o aparelhinho que mede a nossa respiração. Boa noite. Tem altos e baixos. Quando estiver no reto, nós não estamos mais aqui. Então, nós somos feitos desses altos e baixos e do equilíbrio. E é a gente ter o equilíbrio para quando eu estiver no alto, me modular. E quando eu estiver no baixo, entender as ferramentas que eu posso usar para me melhorar. Isso vale para tudo, para nossa emoção.
Isso vale para a nossa alimentação. Nossa, essa semana eu tô muito chutando o pau da barraca, então eu tô muito aqui embaixo. Então eu vou equilibrar para equalizar um pouquinho. E isso é muito importante. E aí ele falava dos acordos, que a vida é feita de bons acordos e que se a gente se movimenta dessa forma errada, eu não vou ter essa harmonia. E aí eu até tenho aquele brinquedinho Aquaplay, né, que eu falo isso, a vida ela é assim, porque é impossível falar, não, quando você tá bem na sua vida profissional, você vai estar bem na vida familiar, na vida de saúde. A gente cada hora tem que cuidar mais de alguma parte, olhar mais alguma parte, e essa é a dinâmica da vida. E a naturopatia, ela ajuda a gente em tudo isso. É por isso que eu estou falando todas essas coisas, porque eu acho que todo esse conteúdo se aplica 100% para a nossa vida. Ele falou muito da importância da leitura, ele fala da gente ser ensinável, né? Aprender o que é preciso a gente aprender. E ele falava da parte do ego, que é o inimigo, né? Ele falava tanto o ego positivo ou negativo. A crítica pode te fazer muito mal e o elogio também pode fazer muito mal. Então, a gente ter muito cuidado com isso. Ele falou, o elogio demais pode inflar o ego e a crítica demais pode me paralisar. Então, a gente tomar esse cuidado. E você ter encontros com pessoas que te promovam uma mudança de comportamento. Então observa se no seu ambiente, se nas pessoas que você convive, elas te inspiram a ter um comportamento que te torne uma pessoa melhor, que te torne uma pessoa mais saudável. Eu e o meu marido, a gente adora pedalar. Para a gente poder pedalar no domingo, a gente acorda às 5 horas da manhã. Então, se eu tiver com uma galera baladeira, eu não vou conseguir acordar às 5 horas da manhã. Então, é a importância do ambiente, das pessoas que a gente se cerca para fazer com que a gente tenha um bom resultado. Você quer ter um bom resultado na sua saúde, não adianta você só andar com gente botequeira. É uma delícia no boteco conversar com as pessoas, mas se você só fizer isso, pouco provável de que você tenha a sua saúde. Então é muito importante a gente ter a nossa mudança de comportamento e estar com as pessoas que nos trazem essa mudança de bom comportamento que eu quero. Por exemplo, se você quer ter um bom relacionamento com seu parceiro, conviva com pessoas que têm um relacionamento que você gosta, que você admire. Porque se você estiver convivendo com pessoas, com casais que vivem brigando, invariavelmente a probabilidade de você também estar brigando é a mesma. Então, preste atenção das pessoas que você convive, que estão perto de você. E aí ele falava o que é fundamental para ter uma vida vitoriosa, que eu achei muito legal, que ele fala que ele usa os 5 dedos das mãos para explicar. Ele falava aqui, é você ter positividade, você proteger a sua esperança. Ele falava, sem a esperança, a vida fica turva. Achei fantástica essa frase. Na vida, só tem jeito bom mesmo com o desafio se eu consigo superar isso, que é uma coisa positiva. Mas quando acontecerem as coisas ruins, eu vou ter uma solução. E se você convive com pessoas que são extremamente negativas, que eu falo que tem gente que para cada solução ela vai ter 10 problemas, presta atenção se vale a pena você conviver com essas pessoas. Eu falo que eu sou uma pessoa complicada das pessoas conviverem, porque para cada problema que a pessoa me der, eu vou dar uma solução. E às vezes a pessoa não quer a solução para a vida dela. Mas ele fala da importância da gente ter essa positividade. E eu achei também muito legal que ele falou, não discuta problemas, debata soluções. Como eu posso melhorar? E se eu não fizer o meu melhor, vai dar tudo errado. E aí, esse é esse dedo aqui. E aqui ele fala da gente ter direção, da gente ter foco, de eu saber aonde eu quero chegar. E ele fala uma frase que ele fala, tragédia não é quando um homem morre,
mas quando morre algo dentro de um homem que ainda vive. Então, a importância da gente manter a nossa positividade, mas de ter foco, saber onde eu quero chegar. Se alguém te pergunta onde é tal coisa, você não vai falar, é ali. Onde está? Aqui na cozinha minha geladeira, tá ali. Porque eu estou apontando um foco, uma direção. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu quero melhorar meu sono, tem que ter o foco. O que eu vou direcionar para chegar nesse objetivo de melhorar o meu sono. E não compare os seus desafios, todo mundo tem desafios, não se compare, mas se apoie no outro, troque, mas lembra das pessoas que você está convivendo. Então ele fala da positividade, do foco. Esse dedo aqui que a gente sabe que não é muito bonito, ele fala, você tem que ter atitude para levantar esse dedo, não é qualquer hora. Você não vai ver ninguém pleno que acabou de sair da meditação e levantar o dedo do meio para ninguém. Então você tem que estar com energia, que é aquilo até de você usar a sua energia, aquilo que eu falei de você estar indignado, de você estar inconformado para você estar fazendo as coisas. E aí você sai dessa inércia. Então ele falava, tem gente que é sempre assim, sabe quando eu era criança que a gente brincava, falava 1, 2, 3 e a pessoa nunca fala o já? Então é você ter esse já, você ter a atitude de você ir fazer as coisas. E lembrar que a gente tem a postura da Mulher Maravilha, que aumenta a nossa testosterona, diminui o nosso cortisol e ajuda nisso. E lembrar que tem o abeto negro, que ajuda demais na questão de testosterona, de deixar sair os planos do papel. Todo projeto que está no papel ainda não é belo. E o belo não significa ser perfeito. Então, sabe aquela pessoa que você fica tendo milhares de ideias, mas não faz? Precisamos fazer. E aí, esse dedo aqui, que é o dedo anelar, eu achei muito legal. Ele falou assim, sucesso na vida é fidelidade. Eu acho que saúde também, ele falava. E sucesso só admite você ser 100% fiel. Ele deu um exemplo. Não adianta, por exemplo, falar para minha esposa, eu te amo, você é uma ótima companheira, eu te amo 98%. Esses 2% já quebrou essa relação. Então, ele fala, se você é infiel com os seus objetivos, com o objetivo da sua semana, se você é infiel com o seu objetivo de promover um sono saudável, se você é infiel com o seu objetivo de comer melhor, não seja infiel. Quando der essa escapada, já volte para aquilo que você se propôs. Então, seja fiel, admita somente 100% de fidelidade. E esse dedinho, ele fala que é o dedinho dos detalhes. Eu lembro uma época que era moda a gente usar anel de dedinho, né? Que é você, que ele fala, a vida ela é decidida nos detalhes. E aí é fazer o seu melhor. E ele fala que ele aprendeu com o avô dele, o avô dele falava, faz o seu melhor que sempre alguém tá vendo. Às vezes não é você, a pessoa que você gostaria que estivesse te vendo, mas sempre alguém tá vendo. E ele fala sobre a excelência, que a excelência é um alvo móvel. Ele falava, numa corrida de 10 metros, de 100 metros, você correu 1 metro, você tem um para frente ainda, mas já ficou um para trás. Então é um alvo que a gente pode mudar. Isso significa que na nossa vida a gente também pode mudar os nossos alvos. Pode ser que hoje o seu objetivo, por exemplo, seja você dormir melhor, mas daqui a um tempo isso já vai estar organizado e o seu objetivo pode ser que mude para você gerenciar melhor as suas emoções. E é importante a gente saber aonde a gente quer ir para ter a atitude para tá fazendo isso. E aí ele fala do todo desafio que eu superar e vencer, eu vou olhar para isso de uma forma diferente. E ele fala da importância de termos orgulho da nossa jornada, termos orgulho de quem nós somos e do que nós conseguimos e tomar uma decisão. Qual a minha versão para minha próxima tarefa? E aí eu acho importante isso de você fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Então eu busco lá no Espaço Energia, vou dar yoga, eu vou dar a melhor aula hoje. Daí às 6 horas eu dou aula de novo, vou dar a minha melhor aula hoje. Dê o seu melhor o tempo todo, porque o resultado
é a consequência das nossas boas ações. E isso traz para a nossa vida também. O resultado da minha boa saúde metabólica é a consequência das minhas ações, do que eu como, do que eu bebo, se eu estou dormindo bem, se eu estou comendo direito, se eu estou me suplementando. O sucesso é consequência das nossas ações. E aí ele fala, não tem como impedir a vitória de quem faz o seu melhor. Não tem como você não dormir bem se você fizer o seu melhor, da sua rotina de vida, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tudo na vida é assim. E dele fala, não peça a Deus para guiar os seus passos se você não está disposto a mover os seus pés. Então volta lá daquilo que ele falou, da gente ter o otimismo, mas ter a proatividade, é muito importante. E a ideia, ele falava, ideia não tem valor nenhum, resultado que tem. Então não adianta você ter ideia de que você está pensando em cuidar de alguma área da sua saúde, saúde física, saúde emocional, seu sono, qualquer coisa. Se você não fizer nada, se você não tomar atitude, se você não tirar aquilo do papel. E aí ele falava sempre que aonde tem gente tem transação, a gente tá o tempo todo conversando e se vendendo, e você está vendendo o seu tempo para as pessoas, não esqueça isso. E ele fala da questão da gente ter foco na nossa vida. Então eu gostaria, para mim foi muito incrível isso, e conforme ele ia falando eu falei, gente, isso não é só para questão de vendas, isso é para realmente para a construção da nossa saúde. Porque se eu não tiver foco, se eu não tiver atenção, se eu não tiver intenção, se eu não tiver a persistência, não vai dar certo. Não adianta amanhã uma pessoa acordar e querer tomar um vidro inteiro, por exemplo, do olhinho de limão. Ai, já limpei meu organismo. É a constância. Então, tudo que a gente faz com constância, se você tratar da sua pele com constância, você vai ver resultado. Se você tratar do seu cabelo com constância e persistência, você vai ver resultado. Se você cuidar, gerenciar das suas emoções com consistência, você vai ver resultado e você vai ter a resiliência para isso. Então eu espero que para você tenha trazido insights para você mudar algumas coisas, que você saia desse nosso vídeo que já está para acabar de uma forma melhor, com boas reflexões para entender, e que se a gente não tiver aqueles 5 conteúdos que ele fala, positividade, direção, força para agir, comprometimento e prestar atenção nos detalhes, vai ficar difícil. Mas eu acredito que realmente se aplica para todas as questões da nossa vida, e eu, como naturopata e como mentora de qualidade de vida, estou aqui para ajudar as pessoas. Eu espero ter chegado do meu coração para o seu coração e ter te inspirado para que você fique melhor, para que você entenda que tem um mundo abundante de possibilidade, de saúde, de energia, de vitalidade para você. É só você sintonizar para estar no canal certo. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Eu espero que você esteja bem. Desejo que você tenha uma ótima noite. E quinta-feira que vem a gente se encontra de novo. E agora para você, eu digo tchau. Beijo.